بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja Allah, o Senhor dos Universos, e que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e seguidores. Nós começamos a falar sobre a batalha de Badr e estamos no fim dela. Tivemos 2 aulas sobre essa batalha importante que foi citada no Alcorão Sagrado, foi citada na Surat Al-Anfal, é uma sura completa que fala sobre essa batalha, e também na Surat Al-Imran, que fala alguns detalhes que nós citamos a maioria dessas partes. E nós falamos sobre a importância dessa batalha na vida dos muçulmanos, e o profeta Muhammad a.s. No início do Islã, da sua migração para a Medina, no ano 2 da Hijra, dia 17 de Ramadã, que começou essa batalha. Ela foi um marco na história do Islã, porque teve a derrota dos incrédulos de Quraysh, mesmo com um número grande de 1000 pessoas, contra 317 pessoas dentre os muçulmanos na liderança do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estavam praticamente sem condições de travarem uma guerra. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou na Surat Al-Anfal, como em alguns versículos, um desses versículos que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que sobre a promessa de dar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou a derrota dos incrédulos e a vitória dos muçulmanos, ou deles terem a caravana, que nós falamos o motivo disso, porque os muçulmanos deixaram todas as suas riquezas que foram tomadas pelos incrédulos de Quraysh em Meca e vieram para Medina sem nada. Então o profeta Muhammad a.s., ele vindo que os incrédulos indo de Meca para a Síria iriam passar pela Medina, e era o direito dos muçulmanos tomarem novamente algumas das riquezas que estavam ali naquelas caravanas para devolver aos seus donos, que são dos Sahaba que vieram de Meca sem nada. E ali, quando teve a batalha de Badr, citamos o motivo deles se encontrarem naquele local, qual o nome daquele local, Badr, por que foi chamado de Badr também, isso foi explicado. Como começou a batalha, como é que saíram os incrédulos, como é que saíram os muçulmanos, como é que teve o encontro, como é que o profeta Muhammad a.s. preparou para eles enfrentarem os incrédulos, a estratégia que ele teve, as pessoas que começaram a batalha, são as 3 pessoas, 3 lideranças dentre os incrédulos, 3 lideranças que o profeta Muhammad a.s. mandou enfrentar as outras 3 lideranças, que mataram os 3 dos incrédulos. Nós falamos também que, no final, falamos sobre a descida dos anjos para apoiar os muçulmanos, e citamos os versículos que revelaram essa questão, e como os Sahaba eles sentiam que os anjos realmente estavam junto com eles para ajudá-los nessa batalha. E nós falamos que isso é somente para fortalecer o coração dos muçulmanos e colocar o terror no coração dos incrédulos, porque os anjos não necessitaria de 1000 ou 3000 ou 5000 anjos que descessem para enfrentarem 1000 pessoas dentre os incrédulos, porque um dos anjos, uma pena dos anjos, poderia acabar com tudo que está nesse mundo. Mas foi somente para Allah subhanahu wa ta'ala mostrar para nós que o ser humano, o muçulmano, ele deve se preparar sempre e não esperar, porque cada vez que você tiver uma dificuldade, você vai esperar descer um anjo. Não. É você mesmo enfrentar, é você mesmo se preparar, é você mesmo se fortalecer, da maneira que nós vimos hoje os nossos irmãos em Gaza se prepararam. Eles estão enfrentando o mundo inteiro, 20 anos de cerco e tal, e mesmo assim eles continuam ali. E na realidade, aquela força dos irmãos da resistência palestina, ela é vitoriosa, ninguém consegue derrotá-los. O problema está onde? O genocídio que está sendo cometido contra crianças, mulheres, pessoas inocentes, de derrubarem prédios, de atacarem a infraestrutura de Gaza. Aí que está o problema. Se esse exército americano, sionista,
de todos os lugares, financiado pelo mundo inteiro, se enfrentassem somente a resistência ali, sem tocarem nas crianças, sem tocarem na infraestrutura de Gaza, nas mulheres, nos hospitais, jamais aquelas pessoas serão derrotadas. Inshallah não serão, e a gente somente pede para Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que essa guerra venha com a derrota dos sionistas e seus ajudantes, para que parem aquela matança daquelas pessoas inocentes que a gente vê todos os dias. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele desce os anjos, nós vimos até algumas questões em Gaza e podemos compará-las com a batalha de Badr, onde a resistência, quando trava a batalha contra os sionistas, as suas mirkavas, as suas grandes forças que eles levaram lá, eles têm toda a estrutura para não deixarem nada ficar ali na frente deles. Até uma formiga eles conseguem detectar e ver que está andando com toda a tecnologia, com todo tipo de armamento e tal. Ainda uma pessoa da resistência palestina que sai descalço, sem chinelo, sem sapato, ele anda no meio dos escombros, nada detecta ele, e ele sobe em cima da mirkava, ele abre em cima da mirkava a portinha lá que está lá 10, 15 soldados sionistas, ele joga no meio, sai, foge, ninguém atinge ele e aquilo lá explode. Isso daqui a gente fala o que é isso? São anjos que ajudam eles, porque na realidade até as metralhadoras que tem naquele tanque, eles têm sensores para atirar de todos os lados. Qualquer coisa que estiver andando na frente deles, ele vai e atira automaticamente. Só que o que fez aqueles sensores, aquelas armas, aquelas tecnologias do mundo inteiro não conseguir detectar essas pessoas, esses resistentes palestinos, e deles chegarem e fazerem essa grande derrota contra esses inimigos e matarem milhares? Só que eles não falam sobre essas questões, por isso que eles vão lá e descontam na população, descontam nas crianças, descontam nas mulheres, descontam na infraestrutura, descontam em tudo que eles podem descontar, só que na resistência mesmo eles não conseguem. Alhamdulillah. Ali a gente vê realmente que eles são apoiados. Então o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem para as pessoas que são crentes e ligadas com Allah subhanahu wa ta'ala em todos os momentos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para nós no Alcorão Sagrado que se vocês tansurullaha yansurkum, se vocês estiverem de acordo com a vitória, de terem a vitória na vida de vocês, como é que nós podemos ter a vitória na nossa vida? De cumprirmos a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala na nossa vida, Allah nos dá a vitória também. Nós falamos que no final, os anjos, quando eles estavam participando, como é que nós podemos saber, que os sahaba ficaram sabendo também, as pessoas que foram atingidos pelos anjos, até os incrédulos, nós citamos algumas histórias, eles ouviram vozes de anjos também participando, os próprios incrédulos também, aqueles que foram prisioneiros, também contaram para o profeta Muhammad a.s., como Al-Abbas, o tio do profeta Muhammad a.s., ele disse, não foi ele que me acorrentou e me trouxe aqui, foi algo que eu não imagino. E quem levou o Abbas foi um dos sahaba que não tinha condições de acorrentar o Abbas, porque o Abbas era uma pessoa forte e alta e tal, e o sahabi lá era uma pessoa que não tinha condições para fazer isso. Isso significa que os anjos realmente, eles desceram, Allah citou isso no Alcorão, o profeta Muhammad a.s. citou também para nós, e os sahabas sentiram isso, e os próprios incrédulos também sentiram a presença dos anjos. No final, são 70 pessoas dentre os incrédulos que morreram. E 70 foram prisioneiros dentre os incrédulos. Dentre os sahaba, teve, como nós tínhamos falado, são 14 dentre os sahaba que foram mortos, são 6 dentre os muhajirin e são 8 pessoas dentre os ansar. Nós vamos citar alguns casos significativos na batalha de Uhud, para a gente não detalhar tudo, porque é uma história que tem muitos detalhes, só que as principais questões, os principais fatos, é bom a gente saber para a gente conhecer sobre essa batalha importante na nossa vida. O profeta Muhammad a.s., na hora que
a guerra estava no auge dela, o profeta ele pegou um punhado de areia e ele jogou contra os incrédulos. Então, essas areias, elas atingiram os olhos de todos os incrédulos. Nós podemos perceber que no começo, antes da batalha, Allah mandou uma chuva. Falamos o motivo dessa chuva e como é que fortaleceu os muçulmanos. No final dela, o profeta Muhammad a.s. pegou aquele punhado de areia e jogou e disse Shahatil wujuh, que atingisse todos os rostos. Não ficou um dentre os incrédulos, a não ser que aquela areia atingiu o olho dele. Então eles ficaram sem noção, e aí começaram a fugir para todos os lados, deixando as coisas para trás. E os muçulmanos foram atrás, eles matavam aqueles que eles matavam e prendiam aqueles que também chegaram a prender. Até que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse nesse versículo, no versículo da Surat Al-Anfal, na Surat 8, no versículo 17, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Allah subhanahu wa ta'ala explicou, ele disse para o profeta Muhammad a.s. apesar de ser tu, ó mensageiro de Allah, quem lançou essa areia, o profeta lançou o quê? Um punhado só. Um punhado contra quantas pessoas? 1000 pessoas. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, apesar de tu, ó mensageiro de Allah, quem lançou, o efeito que foi causado é por Allah, de atingir essas pessoas todas. E ali começou a situação dos incrédulos a enfraquecer mais e mais ainda. E o profeta Muhammad a.s. nesse meio ele começou a dar, ele aconselhou os sahaba, dizendo para eles, ao fulano, se alguém ver ele dentre os incrédulos, não o matem. Por quê? Tipo Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, dizem que ele se tornou muçulmano em Meca, mas como ele era uma das lideranças, as pessoas de Meca, se soubessem que ele se tornou muçulmano, eles não iriam deixá-lo em Meca. Então, para ele permanecer lá, ele ficou muçulmano, só que sem aparentar para as pessoas que ele era muçulmano. Quando as pessoas saíram de Meca, os líderes, grandes líderes, dentre eles Abu Jahl, saiu e ordenou que todos fossem sair para enfrentar o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros, como se Al-Abbas fosse forçado a sair com eles. Se ele falasse não, eles iam descobrir algo dele ou tal, então ele foi forçado a ir. Então o profeta Muhammad a.s., mesmo sabendo que Al-Abbas ele estava junto com os incrédulos, mas ele não estava ali para matar e tal, estava como uma pessoa presente junto com os incrédulos, e ele disse, quem ver Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, que não mate ele. Esse é um sinal de que o profeta está dizendo para os sahaba que ele é muçulmano, então ele não está contra nós, ele está ali forçado para estar junto com eles. E aí Al-Abbas ele foi acorrentado por um anjo, e um dos sahaba levou ele até o profeta Muhammad a.s. e ficou como prisioneiro. Então é um prisioneiro, só que ninguém poderia matá-lo, porque o profeta Muhammad a.s. aconselhou eles, ou ordenou eles que não matassem Al-Abbas. O profeta Muhammad a.s. também ele disse, quem ver Abu al-Bukhtari ibn Hisham, que não o matem. Por que Abu al-Bukhtari ibn Hisham? Não sei se vocês lembram, no terceiro ano da Hijra, ou da Revelação, quando os incrédulos cercaram Bani Abd al-Muttalib e não deixaram ninguém comprar deles e nem vender a eles, e fizeram aquele pacto entre eles e colocaram dentro da Kaaba que ninguém compra de Bani Abd al-Muttalib, que apoiaram o Muhammad a.s. Ninguém compra deles, ninguém vende a eles, ninguém casa com eles, ninguém apoia eles, ninguém fala com eles. Vocês lembram desse tratado que os incrédulos fizeram entre eles e colocaram aquele tratado dentro da Kaaba. Os muçulmanos ficaram 2 anos ali no cerco, até que chegaram alguns dos incrédulos e disseram, não podemos aceitar que Muhammad e Bani Abd al-Muttalib estejam morrendo de fome, passando essas necessidades e a gente comendo e dormindo tranquilos. Aí vieram e foram contra Abu Jahl, contra as grandes lideranças dentre os incrédulos, e falaram para eles, nós
temos que romper esse tratado que nós fizemos entre nós para que Bani Abdul Muttalib, para que eles sejam livres, para eles comprarem, venderem e não morrerem de fome. Dentre essas pessoas que estavam ali para romper esse tratado, foram lá abrir a Kaaba e eles viram que o papel lá estava totalmente comido pelo cupim, né? A não ser uma palavra, Bismika Allahum, só, em nome de ti, ó Allah. Dentre essas pessoas era Abu al-Bukhturi ibn Hisham. E o profeta Muhammad a.s., ele não esqueceu essa questão do que uma pessoa que foi lá em Meca, ele não castigava os muçulmanos, não ia contra os muçulmanos, e pelo contrário, ele tentou ajudar os muçulmanos, dentre elas romper esse laço que eles tinham feito. Ele disse, quem ver Abu al-Bukhturi ibn Hisham, não o mate. Então, deixa ele escapar, ou, se for prisioneiro, depois o profeta Muhammad a.s. iria libertá-lo, porque ali ele teve algo a favor do Islã e ele não foi contra o Islã. Agora, aqueles que combateram contra os muçulmanos e tal, eles foram as grandes lideranças, como Abu Jahl, Umayya e tal, esses caras, esses daí, eles são líderes de massacrarem os muçulmanos, de castigarem eles, expulsarem eles e até enfrentarem o próprio profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Só que Abu al-Bukhturi ibn Hisham, ele tinha saído de Meca junto com um amigo dele, chamado Junada ibn Mulayha. Junada ibn Mulayha era um dos incrédulos. Junada ibn Mulayha era um dos líderes que castigavam os muçulmanos em Meca, e era totalmente contra os muçulmanos. E ele veio junto com os incrédulos para guerrear contra os muçulmanos, ciente do que ele iria ter a vitória contra os muçulmanos. Então Abu al-Bukhturi e Junada vieram juntos, saíram juntos em Meca, e ele falou, você é meu amigo, vamos enfrentar lá juntos e tal, e vieram para Badr. Junada, que seria o amigo do Abu al-Bukhturi, ele foi contra, ele e o amigo dele foram contra um dos Sahaba, chamado Mujaddhir ibn Ziyad al-Ansari, dentre os Ansar. Ele foi lá enfrentar os dois e tal, até que se apoderou deles. Aí, esse Sahabi que é Mujaddhir, ele disse para Abu al-Bukhturi, o profeta nos ordenou para não te matar, não te prejudicar. Ele é nosso inimigo, mas você não. Se você quiser, pode ir. Aí ele falou, não. Ou você deixa eu e meu amigo, ou se você quiser guerrear contra o meu amigo, eu não vou deixar o meu amigo, para que as mulheres em Meca não falem que ele deixou o amigo morrer, escapou sozinho. Ou nós morremos juntos, ou nós vamos ter a vitória juntos. E o Mujaddhir ibn Ziyad insistia, e foi em cima dos dois, os dois foram em cima dele, aí ele matou Junada, e o outro, ele falava para ele, escape, vai, e ele não, já que meu amigo morreu, ou te mato, ou eu vou morrer. Então ele foi em cima e acabou sendo morto pelo sahabi que se chamava Mujaddhir ibn Ziyad al-Ansari. Uma das questões também são assim, fatos que aconteceram, que são importantes, né, como nós falamos, de sabermos sobre essas questões, que Umayya ibn Khalaf era um dos maiores inimigos dos muçulmanos. É aquele que colocava as pedras em cima do Bilal, e o Bilal falava Ahadun Ahad. Quer dizer, todo mundo conhece, né? O Bilal ibn Rabah, que é o muezzin do profeta Muhammad a.s. Depois que ele se converteu, ele era uma pessoa que trabalhava para Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, ele fez de tudo para que o Bilal deixasse o Islã. E dentre as coisas, ele colocava ele num sol quente, e colocava uma rocha em cima dele, e chicoteava ele, e dizia, deixe a religião do Islã. E o Bilal dizia, Ahad, Ahad. E o Umayya ficava mais bravo ainda do Bilal falar, Ahad, Ahad. Ele castigava mais, deixava ele sem beber, sem comer, até desmaiava. Ele ia lá, chicoteava ele, deixava aquela rocha em cima, ele todo amarrado. Então, Umayya ibn Khalaf estava onde? No Badr.
Umayya ibn Khalaf era amigo do Abdurrahman ibn Auf. Isso daqui antes do Islã. Abdurrahman ibn Auf, ele viu Umayya ibn Khalaf e o filho dele, e os dois, aí ele foi lá e falou, olha, as coisas estão ruins para o lado de vocês, então é bom você correr, eu te pego como prisioneiro, pelo menos você não morre. E Umayya ibn Khalaf com seu filho saíram correndo junto com Abdurrahman ibn Auf para chegar até o profeta Muhammad a.s. para ele entregar eles. O Bilal, quando viu Umayya, ele falou, Umayya, esse maior inimigo do Islã, que matou várias pessoas e tentou me matar e me castigou dessa forma, ele gritou entre as pessoas, Umayya ibn Khalaf está ali. As pessoas correram atrás. Abdurrahman ibn Auf, ele falou para ele, corre. Ele tinha algumas coisas que pesavam nas costas dele. Começou a jogar, só que os muçulmanos alcançaram e foram lá, derrubaram ele. De repente, Bilal foi lá e matou Umayya ibn Khalaf, um dos líderes de Quraysh que não escapou também, junto com o filho dele. Dentre as questões que aconteceram em Badr, os muçulmanos, nós falamos que eles não tinham muita arma e tal. Ukasha ibn Mihsan é um dos companheiros do profeta Muhammad a.s. que tem uma história, vamos deixar para a aula que vem, porque ele também teve algo que aconteceu em Badr, e depois de Badr também teve uma história importante, que a gente vai contar, inshallah, vocês nos lembram para a gente dar continuidade, porque já deu a oração do Dhuhr. A gente devia ter começado antes, né? Mas as perguntas tomaram o nosso tempo, né? Então, inshallah, a gente na próxima aula vamos chegar um pouco mais cedo para a gente terminar esse assunto tão importante sobre Badr, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.